E aí, gente, era nem só isso aqui. No vídeo de hoje a gente vai começar, né, uma playlist de vídeos relacionados aos 23 desafios matemáticos, né, que foram propostos por uma organização dos Estados Unidos bem conhecida, que é a DARPA. Para quem não conhece, uma coisa importante dela foi que ela que financiou primariamente o projeto do Thor, que posteriormente veio a ser a rede que a gente chama hoje de Deep Web, por exemplo, que é a Tor The Onion Router. A gente já fez um vídeo sobre a história relacionada a esse paper, lá nos anos 2000 mais ou menos. Então é uma instituição bem conhecida, também é relacionada à fundação da internet, de certa forma, mas enfim. Em 2007, né, eles propuseram 23 problemas matemáticos para esse século, né, para serem resolvidos esse século. A gente não vai falar sobre todos, mas só sobre alguns apenas. Então tem essa notícia, por exemplo, aqui na Network World, falando sobre essa questão. Então é algo assim bem relevante, né? É uma instituição importante que está falando sobre isso. A gente não vai falar sobre os 23, até porque muitos dos tópicos eu literalmente não tenho como falar sobre, porque não foge muito do que eu conheço. Então eu só vou falar dos que eu consigo, que é matemática no cérebro, que é o primeiro. O quinto problema é a teoria biológica de campos quânticos, seja lá o que isso for, né? Geometria do espaço genômico. 15 e o 23 é algo extremamente importante. Quais são as leis fundamentais da biologia? Eu poderia falar também sobre outros, mas esses são os principais que vão seguir nessa playlist primariamente. Então talvez eu faça sobre outros posteriormente, mas a gente vai ficar com o primeiro nesse vídeo, né? Então essa é literalmente a tradução. Link na descrição da definição do primeiro problema, né? Então o primeiro problema é desenvolver uma teoria matemática para criar um modelo funcional do cérebro, que seja matematicamente de forma consistente e preditiva, ao invés de apenas inspirada biologicamente. Então, o que é um modelo computacional do cérebro? É isso. Não está dizendo que tem que criar uma AGI, um sistema que consegue pensar, não tem nada a ver com isso, tem a ver com criar um modelo consistente e preditivo de como o cérebro funciona, né? Então, é um pouco estranho a formulação, porque está falando que tem que ser ao invés de inspirada biologicamente. Tipo, tem que ser inspirado biologicamente. É meio contraditório de certa forma, mas é só interpretação. Mas enfim, vamos falar sobre esse tema, né? Esse paper é legal de começar. É do Gabriel Silva, não sei se ele é brasileiro, enfim. Esse paper na Frontiers, falando sobre a emergência, né? A necessidade de neurociência matemática, né? Além da computação e simulação, ele fala, é um paper bem pequeno, mas ele fala sobre o quanto os modelos atuais computacionais de neurociência tem muitos limites, são muito limitados, não explicam diretamente como as coisas funcionam, e que ele até sugere que talvez algo totalmente diferente na parte de matemática tem que ser criado para explicar como o cérebro funciona, né? Embora isso seja só uma conjectura, né? Porque realmente na parte de neurociência e tanto na parte de matemática de explicar como funciona, simplesmente, principalmente explicar como a consciência emerge, aprendizado, realmente é um tema bem obscuro ainda na ciência atualmente. Tem esse paper, por exemplo, eu vou falar de alguns temas dentro dessa área. Esse é um paper relacionado à população neural na questão geométrica. Então tem várias áreas novas que buscam entender como representar, como a gente pode representar matematicamente o cérebro. É tanto relacionado à neurociência computacional quanto neurociência matemática. Nesse paper, por exemplo, eles vão explicar como a gente pode representar, por exemplo, toda a coleção de redes, sub-redes dentro do contexto cerebral, como manifolds, né? Em português, a palavra é variedades, mas o termo correto é manifold.
Então é um espaço geométrico, que pode ter várias formas, pode ser a forma de um torus, de uma esfera, enfim. Mas é uma esfera que tem propriedades que você consegue mexer com ela e tal. Eu já falei sobre isso no vídeo sobre a conjectura de Poincaré, né? Mas eu nunca fiz um vídeo explicando com detalhes. Mas basicamente é você tentar explicar topologicamente como as estruturas neurais funcionam, mas muitas dessas coisas é teóricas, então não é uma ciência tão exata no momento. Então tem essa parte de você fazer experimentos na parte da neurociência para explicar como funcionam as coisas, e depois você tentar passar para a parte teórica, mas há um gap enorme nessa explicação, né? Então, esse daqui eu li na verdade há um tempo atrás, e eu li porque eu tava procurando, porque, assim, em inteligência artificial tem essa questão de você definir o aprendizado como manifold. E aí eu pesquisei sobre isso para ver se existia, né, algo nesse tema, e esse foi um dos primeiros papers que eu vi sobre. Tem outros também, que eu não coloquei aqui, mas que representam geometricamente o aprendizado em redes neurais, por exemplo. Eu posso até pôr na descrição. Mas esse é um exemplo de um paper, né, tentando explicar fundamentalmente como funcionaria um aprendizado dentro desse contexto, né? Então, vamos supor que você representa um manifold na formato de uma esfera, por exemplo, você tenta representar o aprendizado ali no contexto de conexões neurais, por exemplo. Só que é um tema bem complexo, mas é uma das áreas que tenta explicar aí como a gente pode explicar as redes neurais biológicas. Então, essa aqui é só uma imagem que eu peguei desse artigo, só mostrando uma parte simples relacionada a gráficos, né? Gráficos é a representação deles em matrizes. Então você teria um gráfico completo, um gráfico cíclico, um gráfico de caminho, né, que tem essa estrutura só horizontal, um gráfico tipo estrela, enfim. Você pode representar eles como matrizes, e para quem conhece inteligência artificial, você usa muito matrizes, e tentar representar o espaço das redes neurais como gráficos, né, interconectados. O problema é que isso não é o suficiente para explicar as coisas como o cérebro funciona, porque as coisas são muito estocásticas na parte de biológica mesmo. Você fazer estudos do cérebro inteiro é muito complexo, são terabytes, petabytes de dados. Por exemplo, tem um projeto que chama Blue Brain Project, que está na descrição, que é um projeto relacionado à simulação de redes neurais de um rato. Então eles pegam a mente do rato, mandam para uma universidade específica, corta esse cérebro do rato em partes. Todas essas partes, que são tipo fatias de um salame, por exemplo. Você vai cortar o salame lá, não fica fino. Tipo, eles cortam em fatias e fazem um mapeamento depois no computador de cada camada desse cérebro, para tentar fazer um modelo computacional dele e simular ele. E tipo, terabytes de dados no cérebro de um rato. O cérebro de um gato seria mais dados, um cérebro de cachorro seria mais, um cérebro de um elefante, por exemplo, ia ser mais ainda, porque é maior, é uma estrutura um pouco mais complexa do que de um rato. Então tem vários problemas para tentar simular esses sistemas. E quando você vê nesses projetos que está na descrição, você vê realmente uma rede, mas explicar como essa rede funciona é outros 500. É tenso. Tem algumas palestras recentes nesse tema, como uma que eu vi ontem. Eu literalmente estava mexendo no celular e apareceu nas notificações. Eu vi que o tema é interessante pra mim, aí eu fui dar uma olhada. E das 3 palestras que teve, 2 foram boas. A outra foi mais sobre... não foi tão útil assim. Mas de dimensionalidade e dinâmica em redes neurais, né? Só que não é sobre ciência, não é sobre inteligência artificial na prática. É redes neurais mais pra parte biológica mesmo. E foi gravado, né? E você pode ver no YouTube, tá na descrição. Foi postado na iniciativa de ciências teóricas, que é dessa universidade aqui. Foi feito nessa universidade, no centro de graduação deles, né?
pós-graduação. E a primeira palestra é essa daqui, que eu achei muito boa, que fala sobre teoria de gráficos para redes não lineares, né? Que é o contexto do que o cérebro está, né? Esse da Sarah Sola, da Northwestern University, que é falando sobre manifolds, né? Ela dá dados experimentais e explica eles usando manifolds. E até ela cita esse artigo, que eu nunca tinha ouvido falar, que ela também participou, falando sobre... eles fizeram experimentos relacionados a controle de movimentos. Eu não lembro que organismo que foi, se foi animal ou ser humano, mas basicamente explicando como você pode representar por manifolds o controle de movimentos na área parietal do cérebro, né? Que é a área relacionada a movimentos também. Movimento de controle da língua, do braço, perna, enfim. Tudo tá ali naquela área ali. Como se fosse uma escadinha na parte do cérebro ali, superior. E eles representaram como representava o controle, não o aprendizado, que é um pouco mais difícil, mas é algo bem legal. Então, de uma forma mais simples, eles conseguiram representar geometricamente o que acontece no controle de movimentos. Essa palestra ainda mais legal, do Lee Sang-yong, não sei se é coreano ou outra coisa, também apareceu nas minhas notificações, que é do Instituto de Estudos Avançados de Princeton. Eles publicam em várias áreas, né? Eles fazem palestras em várias áreas constantemente, mais para física e matemática. E poucos são de neurociência, né? Então, quando eu vi de neurociência nesse canal, eu já até achei estranho. Mas é muito bom. E ele explica algumas questões relacionadas à parte visual, como funciona a parte visual do córtex. Ele não usa nada de manifold, ele só explica como funciona na prática, alguns modelos aí, como o cérebro vê as coisas, identifica movimentos. Não é como uma câmera, ele diz, é de forma diferente. Tem alguns livros que eu só vou citar os que eu li sobre o tema anteriormente. A referência aí tá errada, mas na descrição eu vou colocar corretamente, que é literalmente um livro sobre neurociência e matemática, né? E uma boa introdução nisso. E vai falar sobre coisas que a gente vai falar mais pra frente e das coisas anteriores também. Mas é bem legal. Tem esse artigo que meio que dá um resumo da área dos últimos 50 anos, né? Do Shun Ichamari, né? Então é alguém já de muito tempo, deve ter uns 70, 80 anos já. E ele pesquisou no começo dessa área e tal. Ele fala sobre como no Japão e na Rússia eles estavam bem avançados, talvez mais do que o Ocidente, na área de inteligência artificial, de redes neurais. Mas basicamente o que ele vai falar mais é de redes neurais. Ele não vai falar da parte biológica. A pesquisa dele foi mais em redes neurais artificiais mesmo, inteligência artificial. Ele vai falar sobre dos problemas e das coisas que foram feitas para resolver eles ao longo do tempo, né? E no fim, ele vai falar uma frase legal, né? Ele vai falar que meu sonho se tornaria verdade se minha mensagem pessoal pudesse encorajar pesquisadores mais jovens, como nós, né? Nessa área emergente, particularmente de países em desenvolvimento, né? De buscar, tentar fazer pesquisa em neurociência computacional e além. Outros modelos básicos que são obrigados de citar aqui é o modelo Hodgkin-Huxley, que eles literalmente pegaram um axon, que é algo que conecta os neurônios entre si, também tem a sinapse também, mas o axon é tipo o braço do neurônio. Eles pegaram um axon gigante de uma lua e fizeram experimentos com ela. Eles conseguiram entender mais ou menos como os neurônios funcionam, no caso da lua. Também é semelhante aí do ser humano nesse contexto. E nesse caso a gente tem aqui esse CM, que é a membrana. Eu não tenho uma imagem da membrana aqui, mas é a membrana que vai conduzir os íons nesse sistema. Aqui é meio que como se fossem as baterias que vão ser meio como bombas de íons que vão empurrar as coisas
nesse sistema. Esse Gn vai ser relacionado à condutância desse sistema, porque é um sistema elétrico. Literalmente isso aqui é um organismo celular, mas que tem comportamentos de um sistema eletrônico. Então eles deram uma explicação eletrônica do cérebro. E é basicamente isso. Aqui, se não me engano, a voltagem. Aqui é a voltagem. Aqui, na verdade, é o I. Aqui é a bateria e aqui é a bomba de íons que eu falei. Eles usam cálcio, sódio e potássio. E eles explicaram como esses três elementos químicos são importantes na regulação da abertura e fechamento desses canais de íons que são celulares, né? Para passagem aí de informação, né, nesse caso, né? E isso é importante para como... Eles vão explicar como o cálcio, por exemplo, e potássio agem no spike de redes neurais, né? No spike é basicamente na frequência de ondas neurais, você tem tipo um pico. Isso é importante entender como o sistema em si funciona, né? Como um neurônio ativa o outro ou não. Então, é um paper importante e que eles fizeram. Eu já mostrei no canal uma vez, eu não lembro que vídeo, e eles ganharam o prêmio Nobel por isso. Então, outro modelo que eu vou citar só porque é também legal e da hora de falar é o modelo Galvis Lohrbach, acho que é Lohrbach. E basicamente eles explicam o sistema neural como um sistema randômico de grafos interconectados, como você vê nessa tela, na simulação disso. Tem esse paper recente deles, 2016, falando sobre isso. E uma coisa que eles falam que eu achei legal é porque todos os papers deles eles falam sobre o sistema neural como algo randômico, né? Então, eles citam, por exemplo, os gráficos randômicos de Erdős-Rényi, que são, tipo, criaram esse tema na prática, né, no passado. E basicamente é relacionado a você ter um gráfico randômico que se interconecta, né, as arestas e as vértices dele, né, e isso de forma randômica. E basicamente eu queria dizer, a analogia aqui é essa referência, né, você ter um sistema neural como um subsistema de vários subsistemas de grafos, né, que se interconectam de sinapses ativando umas às outras com processos químicos, neurológicos e fisiológicos que são relevantes para fazer isso acontecer da forma correta. Quando você vai fazer uma atividade física, quando você come, quando você cheira uma flor, por exemplo. Todos esses, quando você cheira comida boa, quando você cheira comida ruim, todas as aferências que vão ser coletadas pelo seu cérebro vai acontecer algo no seu cérebro para entender essas coisas. E essa é só uma representação disso, embora seja muito limitada ainda. Uma coisa importante, não confunda esse tema com redes neurais. Redes neurais, elas são inspiradas muito pouco inspiradas no como o cérebro funciona. E coisas como backpropagation ou reinforcement learning, não, por mais que sejam modelos bons que funcionam, eles não são capazes de explicar como o cérebro funciona no momento. Então tem um gap muito grande entre neurociência computacional de verdade e redes neurais, embora ambas sejam relacionadas. Tem modelos que são de inteligência artificial que são mais inspirados no cérebro humano, né, que é os BICAs, né, que a tradução seria biologicamente, acho que sistemas biologicamente inspirados, né, que aí realmente são inspirados na forma como de certa forma como o cérebro funciona, de certa forma. Eu tenho que citar que eles são inspirados, mas ainda assim não entendem com detalhes como funciona, porque ninguém entende como funciona no momento. O aprendizado, por exemplo, no cérebro é muito complexo de se explicar matematicamente, e embora hajam palestras e estudos sendo feitos nessa área, ainda é muito limitado. Então é isso, espero que esse vídeo tenha sido útil.
esse problema, ele é muito mais difícil do que parece. Talvez eu creio que seja um problema mais difícil desses 23. Talvez seja por isso que tá em primeiro. Eu creio que não, talvez não tenha poucos problemas que talvez seja mais difícil que explicar como o cérebro funciona. Matematicamente é algo extremamente difícil e que com certeza o grupo de pessoas que resolver, que eu não, acho que ninguém pode fazer isso sozinho, vai com certeza ganhar muitos prêmios e avançar uma área que é extremamente importante para a criação de AGIs, né? Sistemas computacionais que conseguem pensar e outros temas relacionados à inteligência artificial. Mas é um pouco diferente, né? É um pouco diferente você ter algo inspirado no cérebro realmente e uma rede neural artificial que é o contexto da IA atual. Por isso que uma coisa que Ben Gortz fala muito, que é um cara que pesquisa muito em AGI, até escreveu um paper no ano passado sobre isso, que é um dos poucos sobre isso. Tem até um jornal de AGI, né, que é só fala sobre isso, né, sobre a possibilidade de criar máquinas que conseguem pensar e tal, usando modelos mais baseados no cérebro. Ele fala sobre como a pesquisa em IA, né, ela tem sido mais centrada nessa parte de IA fraca, né, e menos focada na IA forte, né, focada mais em criar modelos computacionais para resolver problemas simples e não complexos, ao nível de criar uma consciência, né? Se isso for possível ou não, né? Que é um debate também. Mas é isso, espero que esse vídeo tenha sido útil. Até o próximo.